Bem, irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias em Gênesis 45. Enquanto você vai encontrando, Gênesis 45. Nos lembrando que no domingo passado ouvimos sobre o chamado do Senhor, vinde a mim, esse chamado que também é ecoado no Antigo Testamento. Deus também chama o seu povo, através dos seus servos, através dos seus escolhidos. Gênesis 45. Eu vou fazer a leitura completa, então eu peço a sua paciência, por favor, deixe sua Bíblia aberta. O capítulo 45 de Gênesis. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês para que fossem conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a terra, da sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, e estará perto de mim. O Senhor e os seus filhos, e os filhos dos filhos, e os seus rebanhos, o seu gado, tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou a todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia, e chegaram os irmãos de José, e Faraó e os seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isso. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimento para a viagem do pai.
e despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Queridos, há uma ilustração, uma história, de que dois irmãos tinham uma mesma fazenda, uma mesma terra, e por alguma razão eles brigaram e se separaram a tal ponto de não poderem nem se ver. Um dos irmãos, o mais novo, tentou, dentro das suas artimanhas, desviar o curso do rio para que o seu irmão tivesse a terra seca e assim não pudessem ter a terra irrigada. E passava por lá um senhor, e este senhor era carpinteiro e oferecendo seus serviços. Então esse irmão ofendido, o mais velho, pede ao carpinteiro que fizesse uma cerca bem alta, para que ele nunca mais visse o seu irmão. Olha, tome providência aqui para que eu olhe e nem veja. Você faça uma cerca aí de um jeito que eu não tenha um mínimo contato com o meu irmão. Então ele deixou o carpinteiro a fazer esses trabalhos, foi aos seus afazeres, e quando ele volta, ao invés de uma cerca, havia-se feito uma ponte. E nessa ponte, o seu irmão mais novo vê essa ponte, então ele vem correndo ao encontro do seu irmão, pede perdão pelas ofensas que ele havia feito e agradece por essa oportunidade dessa ponte dele poder ser religado novamente ao seu irmão. Por que eu estou trazendo uma ilustração assim, queridos? Porque, de certa forma, esse texto nos apresenta um chamado, ele nos apresenta uma conexão muito clara, não só nessa passagem, mas em todo o livro de Gênesis. Se nós observarmos aqui, nós também observamos outras personagens que entendem esse chamado divino, que entendem esse decreto e essa vontade divina e que dirige não só suas vidas, mas todo o universo. Nós podemos ver Abraão, que obedeceu ao chamado divino para a terra de Canaã, essa mesma terra que agora está seca, que não pode oferecer aquilo que eles precisam, um chamado para viver ali, para a partir dali uma grande nação. Nós podemos ver que Jacó também obedece à ordem divina de deixar a terra a fim de tornar-se também uma grande nação no Egito, aqui no capítulo 46 é bem visto. Podemos ver esses ciclos de Abraão, dessa transição entre Deus chamando, Deus cumprindo a sua promessa, e assim, dentro de toda essa ideia, Deus vai realizando a sua obra. A fome que empurrou Abraão para o Egito, lá no início, lá no capítulo 12, agora também empurra Jacó e seus filhos para essa terra. Então nós observamos que todo esse êxodo para o Egito, ele começa lá no capítulo 45 aqui, e ele segue toda essa estrutura, nesse ciclo familiar. Nós bem observamos, eu gosto de um princípio hermenêutico que Gordon Fee traz, que quando olhamos as narrativas do Antigo Testamento, é importante você ver que há um propósito no cosmos, no mundo, Deus trabalhando questões bem amplas. Há um propósito, claro, da nação escolhida, que é a nação de Israel. Há um propósito dentro dessas narrativas. E então há uma esfera menor, que é o próprio propósito de Deus agindo na personagem e na sua família. Podemos ver claramente essas esferas dentro das narrativas, principalmente aqui nesse capítulo 45. E então nós podemos ver dentro disso, Deus chamando o seu povo a cumprir a sua vontade e a obedecer o seu chamado. Então eu gostaria de falar nessa noite sobre esse chamado, vinde a mim, que é destacado porque ele envolve inicialmente esse vinde a mim,
a revelação. Se nós observarmos do verso 1 ao verso 8, nós bem observamos que é a personagem José. E José aqui, ele tem alguns aspectos interessantes, porque a história está sendo contada, está sendo narrado, e parece que vai alcançando um ápice. Há sim um talento literário muito grande aqui, né, desenvolvido por Moisés, ao destacar esses fatos e construir essa história, trazendo para um ápice. Porque José aqui, ele inicialmente, quando ele identifica seus irmãos, ele não se revela, ele não se mostra. Pelo contrário, ele vai construindo ali alguns fatos e algumas caminhadas com seus irmãos, mas então, em determinado momento, como diz o texto, ele não se contém mais, e ele revela a sua verdadeira identidade. Aqui no verso 1 nos mostra isso. E nós podemos observar que dentro da passagem não há uma informação clara e explícita. Por que José escolheu assim segurar a revelação da sua identidade por um determinado momento? Exatamente porque há uma intenção na narrativa aqui de Gênesis eclodir, promover o tema central do livro. É aqui no finalzinho de Gênesis que vai ecloir a grande centralidade do tema de Gênesis. Então, embora os seus irmãos fossem responsáveis pelo mal, por terem vendido e por todo o sofrimento que ele sofrera, né, tantos danos, há aqui uma ênfase clara de que tudo aquilo que eles fizeram, eles trabalharam para o bem, mesmo intentando o mal. Mesmo diante de toda a maldade, Deus estava à frente de tudo aquilo, como ele diz no verso 5, que Deus o enviou à frente para salvar a vida deles. Você imagina o ciclo? Eles enciumados com José com seus sonhos, sempre nos seus sonhos ele sobrepondo os seus irmãos, de certa forma desfazendo dos seus irmãos, reinando sobre os seus irmãos vão vendo a preferência de Jacó por ele, e então nós podemos ver que em determinado momento eclode, né, a tentativa de assassinato, a venda deles, que ele vai culminar no Egito, e nós podemos ver que toda essa maldade, todo esse rancor e todo esse sofrimento que eles estão enfrentando, nós observamos que tudo isso haveria de voltar a eles mesmos, mesmo agindo com maldade e trazendo enormes danos à vida de José, todos os seus atos vão fazer um círculo e vão voltar, não em maldade, mas em bondade a eles mesmos. Porque o texto José diz, foi para salvar a vida de vocês, foi para sustentar o remanescente fiel, que Deus promoveu tudo isso. Então, dentro dessa ideia, nós observamos um princípio muito interessante, que Deus nos mostra a revelação desse Deus quando chama, e Ele propõe essa revelação da identidade, de uma identidade claramente convicta de quem nós somos diante de Deus, de como Deus governa todas as coisas e como nós estamos debaixo da sua santa vontade, debaixo do seu cuidado, mesmo que as coisas mais difíceis aconteçam, que Deus permita assim, que tantos sofrimentos. Não eram os irmãos que enviaram José para o Egito, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que os conduziu ali. E o interessante é que dentro dessa revelação dessa identidade de José, ele vê claramente como um propósito divino. O mesmo José que tinha a capacidade de discernir o sonho de Faraó, ele também tem essa capacidade de discernir o que está acontecendo, do seu lugar dentro da promessa, do seu lugar dentro do chamado do Senhor, e de como era importante tudo aquilo que estava acontecendo, e aquele momento de reconciliação, aquele momento de perdão, de restauração, não só para a sua vida, mas para Israel, para a vontade santa de Deus, para o seu povo escolhido, para o cumprimento da promessa. Ele tem esse discernimento. É por isso que é tão importante essa revelação feita dentro do chamado.
ele revela-se. E ele diz no versículo 7, Deus está realizando uma grande libertação. Porque ele tem a consciência, as coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Ele não consegue ver essas circunstâncias limitado pelos seus sentimentos, porque nós vemos que ele chora, ele se emociona, os seus irmãos se emocionam. Ele não se vê capaz, dentro da bondade e da misericórdia de Deus, de como Deus conduziu todas as coisas, ele não se vê capaz de nutrir no seu coração a vingança para com seus irmãos. Porque ele entende que aquilo que Deus está fazendo é maior. É uma questão de visão, é uma questão de amplitude, de como se enxerga as coisas, que nos conduzirá claramente a revelar a identidade de quem nós somos. Há essa identidade clara. E quando observamos no verso 8, ele faz menção claramente dentro da sua identidade. Olha, eu sou aquele que vocês venderam. Lá no verso 37, 8, vocês me questionaram, você pretende reinar sobre nós? No capítulo 37, versículo 8, há esse questionamento dos seus irmãos. E agora aqui, no versículo 8, desse capítulo 45, ele diz, o Senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Ele traz esse confronto. A sua identidade está naquilo que ele era, naquilo que ele é agora. Naquilo que Deus havia prometido lá atrás e naquilo que Deus estava cumprindo. De fato, ele é governador. De fato, ele reina sobre os seus irmãos. Isso faz parte dentro da sua identidade. Então, José revela a sua identidade para que assim ficasse evidente que Deus sempre esteve à frente de tudo. O propósito dele revelar a sua identidade não é para desdenhar dos seus irmãos, não é para desfazer, não é para propor uma vingança, não é para mandar matá-los, chicoteá-los ou trazer sofrimento, mas há um propósito na identificação. Ele é um agente de Deus, ele tem consciência de que Deus, com a sua mão forte, libertou o próprio José, libertou os seus irmãos lá da morte na terra, libertará o seu pai, como podemos ver no texto, e dará prosseguimento a esse remanescente fiel, a esse povo escolhido de Deus. Queridos, há algo muito maior nas nossas relações do que necessariamente os nossos próprios interesses, do que a nossa própria emoção, do que a nossa própria vontade. E José teve a sabedoria de entender tudo isso. Deus o levantou ali para libertar, para salvar, para cumprir o que foi revelado. Era necessário que ele reinasse sobre seus irmãos, para Deus salvá-los. Era propósito de Deus. Veja como ele tem essa visão tão ampla. Por isso, vinde a mim, o remanescente. Deus tem um livramento para vocês. Essa é a ideia clara nessa passagem, dessa revelação de José, mostrando a sua identidade. Sua identidade é mostrada porque Deus tem um propósito. Em segundo lugar, o vinde a mim, quando ele chama os seus irmãos para virem junto a si, fala, venham para mim, não é um chamado só para que eles venham ali, mas é um chamado para eles virem, para eles serem salvos, para eles serem redimidos, para eles saírem da terra que eles morreriam. Por isso, esse vinde a mim não envolve só essa revelação, mas ele envolve a redenção. E esse versículo 9, do versículo 9 ao versículo 20, nós observamos esse interesse dessa redenção. Nessa segunda parte, as palavras faladas aqui com os irmãos, José faz planos. Ele está ansioso para rever o seu pai. Ele está ansioso para rever. Por isso ele repete duas vezes, vão lá e busquem meu pai. Versículo 9, versículo 13, vai lá, busca o meu pai. Traga o meu pai para cá. Ele deixou uma terra preparada, a terra de Gósen ou Gozém, para que eles pudessem ali ter pasto, para que eles pudessem ali alimentar os seus animais, alimentar os seus filhos, para que a sua vida fosse boa, para que eles sobrevivessem. José tem uma providência muito clara ali, redentiva.
Ele está tirando o seu pai, os seus irmãos e toda a sua família da morte. Eles morreriam lá, né? O texto nos revela, 2 anos já tivemos de fome e vamos ter mais 5. Ele sabia de tudo isso. Por isso, no meio dessa fome, os filhos de Israel serão muito bem cuidados pela providência de Deus. O Deus que chama, trazendo uma clara prefiguração aqui de José como Redentor, o Deus que chama, o Deus que se revela, é o Deus que também redime. Ele não simplesmente vem, diz quem é, e não simplesmente ele aponta as circunstâncias que estamos vivendo, mas ele provê aquilo que é necessário para vivermos. Então, não podemos olhar dentro dessa passagem sem imaginar esse povo escolhido de Deus, morando em segurança, prosperamente, com alimento, cuidando da sua família. Essa figura tão clara é a figura inicial de Gênesis. Não foi assim que Deus criou Adão e Eva? Eles não foram criados ali no jardim com tudo o que eles precisavam, tendo tudo, e aí pecaram, ofenderam o Senhor, colheram a consequência? Pois então, o final de Gênesis é uma promessa clara, um apontamento daquilo que Deus vai fazer, que vai realmente restaurar o seu povo à condição inicial. Eu vejo claramente nesses apontamentos aqui dessa história de José e dos seus irmãos, claramente o que Cristo faz com o seu povo, o que Deus faz com o seu povo através de Cristo. Ele chama, ele revela Jesus e ele redime o seu povo, ele coloca o seu povo resgatado em um lugar satisfatório, numa terra boa. Gênesis é um livro agrário mesmo, está falando de uma terra abençoada, de uma terra que mana leite e mel, de uma terra que vai dar aquilo que nós precisamos para sobreviver. E José forneceu isso aos seus irmãos. Então, estamos no final de Gênesis, e a eclosão da história, o ápice da história é esse. Por mais que de tantos acidentes, pecados e tantas coisas horríveis que podemos ler na história humana aqui em Gênesis, nós estamos voltando ao começo, nós estamos voltando à redenção final. Há uma conexão aqui em Gênesis, do começo e do fim. O Deus que nos criou é o Deus que nos redime e que nos sustentará eternamente para a sua glória. Então há uma alusão consciente aqui. Como não lembrar quando o texto nos aponta lá no capítulo 1, versículo 31, que Deus deu uma boa terra para Adão. Aqui também uma boa terra é dada aos irmãos de José, a esse remanescente. Então há claramente uma imagem de José como uma imagem redentiva aqui. E não apenas da restauração dessa boa sorte de Jacó, mas a restauração da bênção de toda a humanidade, de toda a posteridade que Deus prometeu que viria dessa família escolhida, desse povo escolhido. É por isso que é tão importante olharmos e vermos a perspectiva redentiva aqui. É algo que abrange muito mais do que José, do que Israel, do que seus irmãos. Abrange nós. Abrange a chegada do Messias, que é descendente. Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Redentor. Portanto, queridos, o vinde a mim de José não apenas prova a saída de um lugar infértil e sem provisão, mas o vinde a mim envolve perdão, envolve restauração, envolve redenção e proporciona a bênção da presença de Deus com tudo aquilo que nós necessitamos para a glorificação do seu nome. Em terceiro e último lugar, o vinde a mim não envolve somente essa redenção e essa revelação, mas envolve a nossa resposta. Veja do verso final, do verso 21 ao verso 28, nós vemos que então José envia seus irmãos com todo o aparato necessário, com todas as carretas, como é colocado aqui, com todos os suprimentos para irem buscar Israel. E ele chega mas é necessário olharmos dentro dessa ideia, porque essa resposta de Jacó em aceitar esse chamado de José, em crer que José realmente estava vivo,
crer numa mensagem de filhos mentirosos, que lá atrás falaram: olha, uma fera comeu o nosso irmão, né, e trouxe as vestimentas sujas de sangue, mentindo a morte do seu irmão. É exatamente esses irmãos mentirosos que estão trazendo, que estão anunciando que José está vivo. Então há sim uma conexão aqui com todo o Pentateuco, porque de certa forma, olhando para o Pentateuco, Deus sempre exige uma resposta do seu povo. Ele apresenta o pacto, ele apresenta a lei, ele apresenta aquilo que é necessário, mas é necessário que o seu povo responda. Então, de certa forma, há um destaque aqui no texto que é importante que Jacó tem que responder, Israel tem que responder. E ele responde de duas formas aqui no texto. Nós observamos que quando ele observa e os seus irmãos diz o texto que o seu coração quase parou. Diz que a mensagem, né, que o seu coração está ali congelado, né? E então, trazendo uma analogia das próprias palavras, do entendimento, ele não crê, como diz aqui, né? O seu coração está entorpecido. A priori, quando lhe é revelado, seus irmãos falam: olha, José vive. Ele fica atordoado e nos dá tão somente a ideia de que ele não crê. Jacó não identifica o seu coração entorpecido. Mas então, diz o texto que as palavras de José são ditas. E então, vendo as carretas e vendo tudo aquilo, o seu espírito é renovado e então ele crê. E então ele diz: então eu vou me encontrar com meu filho. Então é importante que a ideia desse espírito renovado, como é falado aqui, né, o seu espírito reviveu, é a ideia clara de fé, de crença, de uma crença autêntica. Enquanto esse espírito entorpecido, no Antigo Testamento é uma ênfase, lá em Abacuque, no capítulo 1, lá no verso 4, nos mostra, né, que a palavra de Deus ali foi entorpecida, ela foi apagada. É a mesma questão. É a mesma ideia que no coração, inicialmente, José não nutriu, mas depois ele nutre aquilo que é a verdade. Ele nutre no seu coração a crença de crer. Não é mais uma dormência, é uma mensagem clara de compromisso que ele entende e que ele deve obedecer, que ele deve voltar e que ele deve cumprir. Da mesma forma, queridos, a mensagem desse texto nos revela algo muito semelhante ao que Davi faz no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. É a mesma expressão, é a mesma ideia de crer autenticamente. Espírito inabalável, um espírito vivo, é crer naquilo que está sendo apresentado. Para ir ao encontro do propósito de Deus, é necessário crer. E só Deus pode fazer isso. É por isso que é tão importante essa resposta que damos a esse chamado de Deus: vinde a mim, como uma resposta produzida pelo próprio Deus. É Ele que nos conduz assim, é Ele que nos faz, é Ele que nos chama. E como nós bem entendemos na teologia reformada, esse chamado é eficaz. Nada do que eu e você podemos fazer é possível para resistir ao chamado do Senhor. É por isso que nós vamos, é por isso que viemos, por isso que estamos aqui, porque Deus nos chamou, porque cremos, porque Ele nos capacitou a crer. Então, queridos, há essa tipologia clara aqui no Antigo Testamento. Eu quero concluir com isso. Ambos, José, Judá, eles prefiguram claramente Jesus Cristo. José claramente foi vendido por 20 moedas de prata. Numa alusão também, Judas entregou a Cristo também por pratas, por moedas de pratas. Nós observamos também Judá se oferecendo, quando seu pai não queria deixar o seu irmão mais novo, ele se oferece: que eu morro, que se tiver que morrer, eu morro no lugar dele.
porque ele não queria mais suportar tudo aquilo. Essas prefigurações tão claras no Antigo Testamento daquilo que Jesus é, o nosso Senhor, o Messias, o nosso Salvador, que está nos chamando, que nos chama, que convida o seu povo: vinde após mim, porque eu sou Jesus, o Filho de Deus, e eu vim para redimir, para restaurar o meu povo, e só me cabe, e cabe a você respondermos positivamente ao chamado do nosso Deus. Portanto, que fique claro e evidente diante de nós que Deus chama o seu povo, que esse chamado é eficaz, que esse chamado destaca a identidade de Cristo, e que Ele não simplesmente se revela como Senhor, mas Ele provê aquilo que nós precisamos, e claramente, com o seu Espírito, nos capacita a responder positivamente. E isso nos traz toda segurança e leveza. É por isso que podemos tomar do seu fardo que é leve, porque ele não tem pecado, porque ele mesmo nos conduz a sermos também filhos de Deus, por tudo aquilo que ele fez. E assim nós podemos exaltar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelo que o Senhor realizou em toda a história da redenção, Senhor, da criação, queda e redenção e restauração. O Senhor proveu tudo aquilo que for necessário. Que a nossa segurança esteja em Ti, ó Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes somos tentados a não enxergar ou nos lembrarmos que o Senhor é que governa toda a história. Mesmo que passemos por inúmeras dificuldades, injustiças, sofrimento, o Senhor jamais nos abandonou, o Senhor jamais perdeu o prumo da história, mas o Senhor com certeza tem governado todas as coisas. E mesmo que os nossos olhos não nos permitam ver a luz ou enxergar adequadamente, creiamos como José creu, como Jacó creu. O vislumbre de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, nos dê todo o ânimo e toda a vontade de prosseguir, de continuar, porque um dia o Senhor nos chamou e o Senhor nos sustenta e nos sustentará para todo sempre. Seja exaltado a Deus e bendito para todo sempre. Amém. Agora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, Criador de todo o universo, e a consolação do Espírito Santo vos acompanhe, e que durante toda a semana se destaque o chamado do Senhor em sua vida e a sua resposta de fé em crer em Jesus, o nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém.